Irmãos, nosso texto base de hoje está em Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Nós vamos ler mais versículos, tá? Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus e as tragédias humanas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, nós estamos saindo ainda, de uma pandemia que foi terrível. Muita gente morreu, muita gente ficou com sequelas da doença. E muita gente questiona nessas horas, mas por que Deus permite isso? Muita gente questiona, mas por que Deus deixa isso acontecer? Então, nós vamos ver que tudo isso, desse vírus, de algo que aconteceu e acontece, é tudo reflexo do próprio homem e do pecado que ele cometeu. Deus permite, sim. Nós estamos com uma visão errada de Deus ultimamente. O cristianismo está tendo uma visão errada de Deus por causa deste falso evangelho que tem sido pregado por aí. Tem se pregado muito que Deus é amor, Deus é bom e tal, né? Amém, Deus é tudo isso mesmo. Mas Deus também é justiça. E o cristianismo de hoje parece que não prega mais a justiça de Deus. Prega somente o amor, a bondade, a misericórdia, que são atributos, sim, de Deus, mas Deus vai além desses atributos. E nós precisamos entender, então, que Deus também é justiça. Mas, quando nós estamos guardados por Deus, Ele nos guarda, Ele nos cuida, mesmo na sua ira. Deus sempre dá um escape, Deus sempre dá o livramento. Então, nós tivemos uma pandemia. E qual a diferença de epidemia para pandemia? A pandemia é quando é global, atinge todos os países, atinge todas as pessoas. E epidemia é quando é mais local. Por exemplo, nós tivemos uma epidemia do Ebola, mas foi só lá na África, né? Ela não saiu dali, ela não teve em todos os continentes. Então, é algo regional. E temos a pandemia. O mundo já viveu outras pandemias e que teve muitos mortos. Nós, no ano de 1334, teve a peste negra, que matou 25 milhões de pessoas. Ela devastou a Europa, essa peste negra. Foi algo terrível também, porque na época, muitos anos atrás, a própria higiene era muito diferente dos dias de hoje, Então, matou muita gente. E nós tivemos algumas outras, Como, por exemplo, o HIV. O HIV ele se tornou uma pandemia, porque ele atingiu todos os países. Como a transmissão dele é diferente, não é por um vírus, é diferente, não se levou tão a sério. Ou hoje em dia, porque existe um tratamento e hoje existe um controle sobre a AIDS, nós não temos ou esquecemos muito rapidamente como foi o começo da AIDS. Foi terrível, até porque demorou para ser descoberto esse vírus e matou muita gente. Na África, a AIDS matou muitas crianças, que os pais se contaminaram, passaram para os filhos. Morreu muitas crianças de AIDS. Mas vocês veem que não, parece que não teve esse foco todo, Nós temos a dengue, nós temos a febre amarela, entre outras, que também foram epidemias e foram assim. Mas tudo isso, nós vemos e nós ficamos muitas vezes pensando, mas o porquê?
que Deus permite, então, essas coisas. E nós também lemos lá em Mateus, quando Jesus diz que ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e faz cair a sua chuva sobre bons e maus. Isso significa, irmãos, que enquanto nós estamos vivendo nessa terra, nós estamos sujeitos a tudo que acontece aqui, a todas as dores que acontecem aqui. Nós somos de Cristo, pertencemos a Jesus, mas nós não estamos imunes ao Covid. Por exemplo, nós não estamos imunes ao Covid. Muitos daqui pegaram Covid, inclusive eu. Não morri porque Deus teve misericórdia. Mas nós não estamos imunes. Quantos cristãos morreram por causa do Covid? Quantas pessoas que nós amávamos morreram por causa do Covid? Então, as tragédias humanas, elas não acontecem também só no campo da saúde, mas elas acontecem também por meio de fenômenos da natureza. Terremoto, furacão, tsunami, né? Tempestades aí, e a gente tem visto isso acontecer com mais frequência no mundo, não é verdade? Sempre teve terremoto, sempre teve, mas nós temos visto isso acontecer com uma frequência maior nos últimos anos, não é verdade? Nós temos visto que isso tem acontecido e por mais que tenha tecnologia hoje muito grande, ainda acontecem muitas mortes por fenômenos naturais. E aí nós vamos ver a permissão de Deus que tudo isso aconteça é para, muitas vezes, para cumprir os propósitos de Deus, tanto de juízo como redenção. Deus permite isso, tanto de juízo como redenção. A maioria das tragédias humanas são frutos direto da queda. Não foi isso que Deus planejou para o homem. Deus não tinha planejado que o homem vivesse tragédias, tanto naturais como as que a gente tem vivido de pandemia, essas coisas. Mas por causa da queda. E aí nós vamos para Gênesis 3:17, 3. Olha o que Deus disse depois da queda para o homem. Gênesis 3:17, a parte B do versículo. Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Vamos ler todo o versículo para a gente entender, né? E Adão disse, portanto, deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. O plano de Deus para o homem e para a terra era totalmente diferente. Até o pecado, a terra era uma, podemos dizer. E depois do pecado, a terra se tornou outra. Ela se tornou maldita. Antes do pecado, não existia erva daninha, por exemplo. Adão não precisava capinar lá para arrancar o mato. Não existia. O trabalho de Adão era um trabalho feito sem sofrimento. Era um trabalho em que se tinha prazer em fazer. Era um trabalho que não era cansativo, porque não tinha muitas coisas, não tinha praga nas árvores frutíferas que precisavam ser combatidas com veneno. Não existia esse tipo de coisa. Então, a terra era muito diferente do que ela é hoje. Mas, com o pecado, maldita foi a terra. Ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Então, o que nós vemos hoje que acontece é por causa do pecado, por causa da queda. A queda trouxe para a humanidade a sua consequência, o pecado, e trouxe para a terra também a sua consequência. Nos planos de Deus para o homem, com certeza não haveria terremotos na terra. Não haveria tsunamis na terra. Não haveria a destruição que a natureza faz. Mas nós vemos lá em 1 Coríntios que fala que a natureza geme por causa do pecado.
O pecado, ele foi tão grave, que ele desestabilizou toda a terra. Não só o homem, mas toda a criação de Deus, inclusive a terra. E aí o que acontece? Nós vemos que essas coisas têm se aflorado mais, né? As tragédias naturais têm acontecido com mais frequência nos últimos anos. E nos últimos 150 anos para cá foi onde que o homem começou a poluir mais. Hoje há uma preocupação com a natureza, do efeito estufa e tudo mais, mas até pouco tempo atrás não existia essa preocupação. E o homem foi fazendo o que queria. A evolução custou caro para a natureza. E o homem não se preocupou com isso. Então, mais ou menos 5.000 e poucos anos, a Terra se manteve mais ou menos do mesmo jeito. Mas aí, com a evolução industrial e tudo mais que aconteceu nesses últimos 150 anos, então começou todo esse processo de aquecimento global, de devastação, e a Terra ter respondido a isso. A natureza ter respondido à sua destruição com mais frequência. E o que isso nos mostra também, irmãos? Que a volta de Jesus está cada dia mais próxima. Isso mostra que a volta de Jesus, ela nunca esteve tão próxima quanto dos nossos dias. Porque sempre houve esses fenômenos, mas não tão como nos últimos tempos e não com tanta intensidade. Aqui no Brasil mesmo, quem tinha ouvido falar em ciclone, furacão aqui no Brasil até pouco tempo atrás? Nós nunca tínhamos ouvido sobre isso. Hoje, lá no sul do Brasil, já várias vezes teve furacão. Agora teve há poucos dias um ciclone. E eu costumo falar que o Brasil, ele não está preparado para isso. Vocês imaginem um furacão ou um tornado, né? Que dá muito nos Estados Unidos. Lá no sul já teve tornado. Vocês imaginam um tornado pegar uma comunidade, uma favela, um lugar assim. Não sobra nada aqui do Brasil, irmãos. Porque as nossas construções não estão preparadas para isso. Como nunca teve isso aqui no Brasil, o Brasil não está preparado para esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, que é um país que sabe desses fenômenos e se prepara, ainda assim sempre há mortes. Imagine num país como o nosso que não tem uma estrutura para esse tipo de coisa. E nós vemos que isso está acontecendo no nosso Brasil hoje. Muitas coisas que nós não ouvimos falar, que nunca houve. De repente, agora está acontecendo. Então, a Bíblia novamente está se cumprindo. A natureza está gemendo por causa do pecado. Tudo isto é consequência do pecado, consequência da ganância humana. Porque o homem só pensou em conquistar a qualquer custo. E o custo disso foi destruir a natureza. E hoje nós pagamos o preço por isso. Quando Deus criou o homem, ele criou o equilíbrio entre o homem e a natureza. Mas o pecado destruiu esse equilíbrio. E Satanás, ele é especialista em destruir tudo que Deus criou. Não bastava ele destruir o homem, ele teve que destruir também a criação de Deus. E como que ele fez isso? Usando o próprio homem para destruir a terra. Mas ela foi amaldiçoada por Deus, maldita é a terra. Então, nós estamos pagando as consequências dos nossos pecados. Nós vemos também, ainda hoje, muita gente morrendo de fome no mundo. Estranho pensarmos que no século 21 ainda morre tanta gente de fome. Por mais que o Brasil também seja um país pobre, mas nós vivemos numa região aqui onde a gente não tem muita noção da pobreza. Porque o sul, sudeste do Brasil são regiões mais ricas, onde parece que não se vive tanto essa realidade do passar fome. Mas se nós formos
norte e nordeste do Brasil, nós vamos ver coisas ainda terríveis. Eu fui uma vez lá em Manaus, né? Nós fomos nos ribeirinhos lá. E aí a gente vê, então, a miséria, que ainda existe no século XXI. Difícil, uma realidade que nós talvez não conheçamos muito aqui, porque nós temos uma vida um pouquinho mais abastada aqui no sul e no sudeste. Mas, e no mundo? No mundo ainda se morre muito de fome, principalmente ali a África, naquela região, se morre muito de fome. É estranho pensar isso, né? Tanta tecnologia hoje para o plantio, tanta coisa, não é? E as pessoas morrendo de fome. A questão da fome no mundo não é que o mundo não tenha alimento. O mundo produz 2 vezes mais do que ele próprio consome. Os Estados Unidos mesmo produz 2 vezes mais do que ele consome. O problema da fome é a má distribuição. Tem uns que comem demais, tem uns que têm demais e outros que têm de menos, né? Você percebe que pessoas que jogam alimento fora, não se preocupam com os outros, o problema é a distribuição, não está na falta de alimento. O mundo tem tudo que ele precisa para ele viver uma vida boa. O problema é que uns querem ter demais, né? Bilhões e bilhões, compram um carro de bilhões e bilhões e outros não têm condição de comprar 1 quilo de farinha. Então, é a má distribuição do mundo, é o egoísmo do coração do próprio homem. Da onde vem esse sistema de governo? Da onde vem esse sistema de governo que nós vivemos hoje? Claro, da ganância do coração humano e do próprio Satanás. Satanás, ele não quer ver o homem bem e feliz. É engano vocês acharem que, porque o mundo hoje pertence a Satanás, como a Bíblia nos diz, que ele quer ver o homem bem. Não, Satanás não está nem aí para a humanidade. O objetivo de Satanás com o homem foi sempre de destruí-lo. Esse é o objetivo. Então, o que nós vemos no mundo hoje, né, como não é a falta de alimento em si, é que não interessa para as pessoas salvarem outras pessoas. Nós tivemos esse exemplo aqui na pandemia, irmãos. Quantas pessoas que morreram por causa da ganância? De governadores que desviaram o dinheiro da saúde, compraram respiradores que nunca chegaram, superfaturados, quebrados, quando chegaram quebrados, não atendia o que necessitava. A polarização do tratamento, muita gente morreu porque não recebeu o tratamento. Oxigênio doado que foi roubado, gente. E foi doado não pelo governo, foi doado por pessoas que tiveram misericórdia do povo de Manaus, mas não chegou lá, porque o governador de Manaus comprou um respirador de uma adega de vinho. Irmãos, a ganância humana, ela não está nem aí para o seu próximo. Por dinheiro, eles fazem qualquer negócio. A vida humana não importa. A contramão do que Jesus ensina para nós, que o mundo vive ao contrário dos princípios de Deus, porque qual que é o princípio de Deus? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, o princípio de Deus é esse. Ora, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou querer o bem dele. Eu jamais vou desviar o remédio a ele, o acesso à saúde a ele. Mas não existe amor ao próximo, porque este não é o princípio de Deus que rege o mundo, é o princípio de Satanás. Tenha, possua, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Tem muita gente que se prostrou a Satanás e o adora. Isso ficou muito claro na pandemia. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas? Ah, mas não pode dar medicação porque não tem comprovação científica. Irmãos, quanta medicação nós tomamos e não tem ainda, né? Ninguém ia morrer de tomar uma cloroquina, mas muita gente morreu do Covid. A cloroquina não mata, irmãos. O máximo que você pode ter é um efeito colateral. A azitromicina. E governadores proibindo. Lá em Pedreira, logo que começou a Covid, o hospital distribuía o kit. Quando eu peguei Covid, o hospital distribuía o kit. Uns 15 dias depois, veio ordem do governo do estado que era proibido distribuir.
O hospital teve que cortar a distribuição de remédio. Eles estavam preocupados com a vida da população? Eles estavam realmente preocupados com a saúde pública? Irmãos, nessa pandemia nós vimos que o caos alegrava o coração de muita gente. Quanto pior, melhor para alguns. Por quê? Porque não tem os princípios de Deus. Não ama o próximo como a si mesmo. Ele quer ver, desde que ele esteja bem, os outros que se dane. E esse não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama alguém como você ama a si mesmo, você vai cuidar, você vai ter respeito, você vai proporcionar a ele aquilo que você quer para si. Então, os valores invertidos da humanidade hoje. E tudo isso pelo pecado. A fome no mundo podia ser acabada, mas não é interessante, irmãos. Se gasta bilhões e bilhões para projetos de ir para Marte, para não sei aonde, né? Para quê, irmãos? Para que esses projetos? Qual o benefício que a gente tem de saber se em Marte tem água ou não tem, irmãos? Qual o benefício nosso prático? Mas esses bilhões poderiam ajudar muita gente aqui, mas não importa, né? Para os líderes não importa. Eles não se importam, eles apenas querem estar no topo, ali. A humanidade para eles não é importante. E esse é o princípio de Satanás, de destruição. Mas também é o juiz de Deus. Deus permite sim, porque maldita foi a terra por causa do pecado. E Deus permite que coisas aconteçam quando ele está no limite. Porque a Bíblia diz que Deus se ira. Deus se ira também. Deus é bom, mas ele também se ira. Irmãos, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Ele não teve piedade. Ele destruiu. Só saiu Ló e sua família de lá. O resto do povo foi morto mesmo. Porque Deus sente indignação todos os dias. Então Deus, ele também traz os seus juízos divinos. E ao longo da história nós vemos narrativas do juízo divino. Quando a Bíblia nos relata esses fatos, é Deus nos mostrando, olha, eu sou amor, eu sou bondade, eu sou benignidade, eu sou mansidão, eu sou tudo isso. Mas eu também sou justiça. Eu também me iro. E quando eu me iro, eu costumo dizer que Deus, ele não tem pressa em acabar com o pecado. Às vezes Deus dá corda. A pessoa vai indo, vai indo. O problema não está enquanto Deus está dando corda. O problema é quando Deus diz chega. Irmãos, e Deus diz chega. Gênesis 6:5 diz aqui: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aqui é quando Deus decide o dilúvio. Quando Deus anuncia o dilúvio. Olha, Deus viu que os pensamentos do coração só tinha maldade. A humanidade tinha se tornado tão má, que Deus disse, não chega, não dá mais, eu não suporto mais esse povo. Eu vou destruir. E então chamou Noé para construir a arca. Quando a gente lê a construção da arca e a gente lê na Bíblia, a gente acha que assim, rapidinho, né? Noé construiu a arca, veio a destruição. Não, irmãos, não foi rapidinho. Noé demorou cerca de 120 anos para construir a arca. 120 anos, por quê? Naquela época não era fácil construção como é hoje, né? Não tinha as ferramentas elétricas que nós temos hoje, não. Tinha que cortar a árvore, né? E tudo mais. Foram 120 anos de Noé construindo a arca e Noé dizendo, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E o que aconteceu, irmãos? Em 120 anos de pregação, o que aconteceu? Ninguém se arrependeu. Só entrou na arca Noé e a sua família.
Ninguém deu ouvidos à pregação de Noé. A base da pregação, do ensino hoje, o senhor está falando que Deus é justiça. E dentro da justiça de Deus também está o controle. Está o controle. O controle dele? Sim. Porque, assim, aonde eu quero chegar com essa pergunta? Satanás tem influência sobre a terra, tipo, de ordenar um ciclone, um furacão, uma tempestade, a destruição, usar a natureza para destruir o homem? Não, o controle da natureza é de Deus. Mas, porque maldita foi a terra por causa do pecado, hoje nós temos isso. É consequência do pecado, o que a natureza faz hoje. Quem que acalmou a tempestade? Jesus. Deus tem o controle. O governo deste mundo está nas mãos de Satanás. Se nós lermos o texto de Lucas, lá diz, na tentação, ele fala assim, me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então, através do pecado, Deus deu, porque Deus tinha dado ao homem o governo da terra. Quando Deus criou o homem, pôs eles no jardim, disse, olha, crescei, multiplicai, enchei a terra. Deus deu o domínio sobre a terra para o homem. Nós vamos lá ver em Gênesis, nós vamos ver que Deus falou assim para o homem, você vai dominar sobre os peixes, sobre os animais. Então, o homem, ele tem o domínio sobre tudo. Este domínio foi Deus que deu ao homem. Quando o homem pecou, o homem pegou esse domínio que era dele e deu a Satanás. Então, por isso que hoje o mundo é como é, desigual, injusto. Não era o plano de Deus para a humanidade, mas se tornou assim. Então, em 120 anos de pregação de Noé, ninguém ouviu Noé. Mas porque ninguém se converteu, Deus mudou a sentença? Deus não mudou a sentença do dilúvio. E toda a humanidade morreu. Irmãos, é isso que nós temos que ter em nossa mente. Porque o evangelho de hoje prega assim que Deus é tão bom. E tem tanta gente pregando isso. Imagina, Deus é bom, a pessoa vai para o céu. A pessoa viveu uma vida inteira pecando. Uma vida inteira fazendo o que não agrada a Deus. Aí morre, eles colocam a pessoa no céu. E eu vejo tantos cristãos falando assim, descanse em paz. Irmãos, nós temos que ser real. A pessoa morreu sem Jesus, ela está fazendo tudo menos descansando em paz. Como diz o pastor José, está no taxão. Tantos cristãos com essa ideia. A pessoa viveu errado, não viveu nos princípios de Deus. Irmão, não tem nada a ver com bondade, não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é o único meio de salvação. E morre, e as pessoas estão colocando elas no céu. Não vai para o céu, irmãos. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Nós precisamos ser maduros na fé para entender isso. Né? Porque senão, irmãos, nós estamos contra a palavra de Deus. A palavra de Deus não mudou as sentenças aqui porque ninguém se converteu. Houve o dilúvio. E só foi salvo Noé e a sua família. Deus tinha dado uma sentença. E depois que Deus diz, irmãos, Deus não volta atrás, Ele não é homem como nós. Ele não volta atrás. Existe uma sentença para o homem. Aquele que não aceitar Jesus na sua vida, existe uma sentença. E Deus não vai mudar essa sentença, irmãos. Ou você é de Jesus, ou você não é. Ou você é de Jesus e vai para o céu, ou você não é de Jesus e vai para o inferno. É isso, a sentença já existe. Jesus nos deu liberdade, a liberdade que hoje eu posso escolher. Se eu quero ir para o céu ou para o inferno. Antes de Jesus, eu já estava no inferno. Antes de Jesus, eu estava no inferno, então eu não tinha liberdade para decidir. Já estava decidido por mim. Era o inferno. Jesus veio, morreu por mim, pagou o preço do meu pecado na cruz para me dar liberdade de escolha. Hoje eu posso escolher se eu quero ir para o céu ou para o inferno. Se eu aceito Jesus na minha vida e eu ando conforme a sua palavra, eu estou escolhendo o céu. Agora, se eu não quiser Jesus e não quiser andar conforme a sua palavra, eu vou para o inferno.
E pronto, acabou. É preto no branco. E a salvação é isso. É isso. Então, no dilúvio, a sentença de Deus não foi revogada. Ela aconteceu. A humanidade foi extinta. Nós vemos também dos amalequitas, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, os amalequitas foram e guerrearam contra o povo de Israel. E aí Deus fala assim: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. 1 Samuel 15, 22. Então os amalequitas atacaram o povo de Israel, eles tinham acabado de sair do Egito, eles não tinham nem se preparado para uma guerra. E eles atacaram o povo de Israel. E Deus tomou defesa do povo de Israel e ele trouxe juízo sobre os amalequitas. Deus trouxe juízo, Deus é juiz. Ele traz juízo, sim. Ele vai pedir conta do que nós fizemos com a nossa salvação, da chance que ele nos deu de salvação. Saul foi reprovado por Deus, não é? Saul foi escolhido por Deus e depois foi rejeitado pelo próprio Deus. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha a sentença que Deus deu para Saul. Saul fez o que ele não devia fazer. Ele não deu ouvido ao que diz o texto? A palavra do Senhor. Ele não deu ouvidos. Deus tinha falado: vai lá e mata todo o povo. E mata o povo, e mata o gado. Não traz nada de lá. Lá eu quero tudo destruído. Porque era um povo que tinha se levantado contra o povo de Israel e tinha feito coisas terríveis contra o povo de Israel. E Deus deu a sentença: vai lá e mata. Saul foi lá e achou que o despojo, quer dizer, a sobra da guerra, né, era muito boa para matar. Tinha muito gado, muita ovelha, que desperdício, matar, vamos perder tudo isso aí, né? O olhinho de Saul deve ter brilhado, né? Nossa, mas isso aí, né, trouxe embora. Como se Deus não estivesse vendo, irmãos. Como se Deus não estivesse vendo o que ele estava fazendo. Aí ele trouxe, e quando Samuel chega para ele e questiona, ele fala: não, eu trouxe para sacrificar o Senhor. Não, eu trouxe para oferecer sacrifícios a Deus. Deus estava interessado que os animais daquele povo tão mal perante os olhos do Senhor fossem sacrificados a ele? Será que Israel não tinha animais para oferecer sacrifício ao Senhor? Saul precisava trazer aqueles que Deus determinou. Irmãos, nós temos que ter uma coisa em nossa mente. Quando Deus determina algo, não há questionamento. Quando Deus diz algo, não há questionamento. Deus não vai mudar a sua opinião por causa dos meus questionamentos. Ele é Deus. Ele manda e eu obedeço. É assim. Ah, mas Senhor, Saul, Deus mandou exterminar. Saul trouxe o gado. E depois ainda Samuel demorou para aparecer. E o exército lá dele estava meio fugindo da guerra. Ele foi lá, ele mesmo sacrificou. Ele não era sacerdote. Ele não poderia oferecer sacrifício ao Senhor. E ele foi e fez. E ele foi. Deus disse: olha, porque você rejeitou a minha palavra, eu te rejeitei. Irmãos, tem muita gente rejeitando a palavra do Senhor e quer ir para o céu. E quer no final ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai. Não vão ouvir: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. É isso que vão ouvir do Senhor. Mas não é isso, né, que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem não dar ouvido à palavra do Senhor,
pecar, cometer pecado, como se Deus não visse o pecado, e querem ir para o céu. Assim como nós desprezamos as coisas de Deus, nós vamos ser desprezados por Deus. Não pense vocês que vai ser diferente. Não pense que Deus vai ter dozinha de alguém. Deus não vai ter dozinha de ninguém. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, mas o homem pecou. Então, ele tem a mesma condenação dada a Satanás. Então, irmãos, esse negócio de viver no pecado, fazer as coisas que não agradam a Deus, não ouvir a palavra de Deus e achar que está indo para o céu, é uma farsa. Você está vivendo uma farsa. Não vai acontecer. O céu é para os santos. O céu é para os santos. Os que vivem segundo a palavra de Deus. Não se enganem. Irmãos, e é muito triste porque ele fala porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Deus odeia a rebelião. E o que é a feitiçaria? A feitiçaria é você mover o sobrenatural sem a presença de Deus. E quando o sobrenatural é sem Deus, quem que age? Os próprios demônios. O próprio mal age. Então, quando alguém se envolve em feitiçaria, ele está dando legalidade para demônios. Por isso que Deus abomina. Só que a rebelião, pessoas que são rebeldes, estão cometendo pecado terrível. Por quê? Porque que Deus odeia a rebelião? Porque foi o pecado de Satanás no céu. Satanás se rebelou contra Deus no céu. Então, Deus, ele não suporta a rebelião. E tem muita gente se rebelando contra seus líderes, se rebelando contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, vivendo em rebelião, sendo rebeldes. E aí, essas mesmas pessoas querem ser aceitas por Deus. Querem que Deus leve elas para o céu. Irmãos, isso não vai acontecer. Rebelião, pessoas que são rebeldes. Irmãos, Deus olha a hierarquia. Vocês sabiam? Se você é rebelde ao seu líder, você é rebelde ao próprio Deus. Quando você se rebela ao seu líder, que é cristão, que você está apenas se rebelando sem justa causa. Você está se rebelando contra o próprio Deus, porque foi Ele, diz que não há autoridade que não tenha sido dada por Deus. Então, quando você se rebela a uma autoridade dada por Deus, você está se rebelando contra o próprio Deus. É duro falar isso, irmãos. Mas se você não é submissa como mulher ao seu marido, você está em rebelião. Você está em rebelião, porque o seu marido é o cabeça. Deus colocou assim. E se você está em rebelião com o seu marido, você está em rebelião com Deus. Se você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, você está em rebelião. Você está em rebelião contra a sua esposa e contra seu Deus. As coisas são sérias. Hoje se vive uma vida cristã de qualquer jeito. Se fala mal dos irmãos, como se nada acontecesse. Se fala mal dos líderes, como se nada acontecesse. Irmãos, tenha consciência. Deus tudo vê. Deus tudo vê e tudo sabe. Às vezes as pessoas não sabem, mas Deus sabe. E a justiça humana é uma coisa, mas a de Deus. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com pessoas que se levantaram contra seu líder e contra Deus também. Números 16, 32. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Aqui está falando da rebelião contra Moisés por Datã, Corá e Abirão. Eles se rebelaram contra Moisés. Não foi contra Deus, foi contra Moisés. Eles se rebelaram contra Moisés. E eles falaram que Deus não falava só com Moisés, que Deus falava com eles também. Eles foram
muitos ali. E é sempre assim, né, irmãos? Quando tem um rebelde no meio, ele nunca age sozinho. Ele vai se cercando de mais rebeldes ali, né? E ele vai fazendo a turminha, para que haja um levante, então. O rebelde, ele nunca age sozinho. Satanás não se rebelou sozinho no céu. Ele tinha a terça parte dos anjos com ele. Então, o rebelde, ele nunca se rebela sozinho. Ele sempre procura outras pessoas ali para se aliar. Pessoas que também têm um coração rebelde. Ele sempre procura pessoas para se aliar ali. Então, para se levantar. E eles se levantaram contra Moisés. E o texto que nós lemos diz que, né? E Moisés fez algo extraordinário, irmãos. Que eu falo que nessa hora, se eu fosse um deles, eu já caía de joelho pedindo perdão, né? Ele chegou para eles e falou, então tá bom. Se vocês estão certos e eu estou errado, e se vocês morrer, Moisés estava falando para eles, vocês vão morrer, tá? Mas se vocês morrer de causa natural, assim, aí beleza. Vocês estão certos, eu estou errado, né? Mais ou menos isso, né, que Moisés quis falar para eles. Mas se vocês morrer de uma forma anormal, extraordinária, peculiar, então vocês vão saber que eu estou certo. E o texto que nós lemos diz o que aconteceu com eles. A terra se abriu, sabe? Eles estavam ali, ó, de pezinho. De repente a terra se abriu, ó, engoliu eles vivos. E não só eles, engoliu sua família, todos que se levantaram contra eles, contra Moisés, os bens deles, tudo foi consumido. Mas eles não eram da nação de Israel? Eles não eram do povo de Deus também? Irmãos, o juízo de Deus vem, e vem sobre aqueles que se dizem cristão e não são. Aqui nós estamos falando da nação de Israel, era povo de Deus aqui. Mas Deus não hesitou em matá-los por causa da rebelião deles contra Moisés. Irmãos, a rebelião traz consequências. Às vezes para pessoas que não têm nada a ver com o problema. Porque a família deles aqui pagou o preço da rebelião deles. Cuidado ao se rebelar. Porque as consequências são amargas. E é isso que as pessoas não têm em mente. E aí quando começa a colher as consequências, ai, por que eu estou passando por isso? A Bíblia nos ensina a lei da semeadura. E essa lei, irmãos, ó, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Mas a colheita não é imediata, e é isso que as pessoas esquecem. Quem aqui já trabalhou na roça, então, plantou alguma coisa? Quanto tempo demora para vir, sei lá, milho? 3 meses. Demora, né, irmãos? Até plantar, nascer, criar espiga. Né? Ainda o milho é rapidinho, tem coisa que demora mais. Então, as pessoas hoje estão fazendo coisas que não agradam a Deus, pecando. E como a colheita não é imediata, como aconteceu com Datã, Abirão e Corá, né? Deus não abre a terra e consome hoje, as pessoas acham que estão de boa. As pessoas continuam do mesmo jeito. Aí, quando começa a vir a colheita, ai, mas por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Olha para trás o que você plantou. Olha para trás. Então, irmãos, quando Jesus diz que a humanidade, ela precisa de Jesus, ela precisa do Salvador, porque senão ela vai chegar ao fim, as pessoas têm brincado. Em Apocalipse 20, do 11 e o 12 diz assim, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Tá? Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Segundo o que estava registrado nos livros. Não pense que você faz e fica por isso mesmo. Está tudo sendo registrado no céu. Tudo que nós fizemos aqui na terra está registrado no céu. E um dia, Jesus virá e a sua vinda se aproxima. E nós vamos ter que dar conta diante dele, dos nossos atos. Não é dos atos do meu irmão, não é dos atos da outra pessoa, é dos meus. Por isso que a salvação ela é individual.
eu quero levar meus filhos para o céu, mas em última instância a decisão de ir para o céu não é minha, né? Eles precisam de Jesus na vida deles. Eles precisam se arrepender dos seus pecados, eles precisam guardar a palavra de Deus, porque posso ser pastora, meu marido pastor, a gente ganhar um monte de gente para o céu, e se meus filhos não se arrependerem dos seus pecados, eles não vão para o céu. Porque a salvação não é por tacada, né? Eu sou salvo, se é meu amigo, vai junto. Não é assim. A salvação, por mais que a gente vive em santidade e se dedique ao Senhor, a nossa família não vem junto. Mas se a gente se rebela ou se afunda no pecado, vem. Olha como que é astuto Satanás. Porque Deus é sim ou não. Né? Então, se a gente está em santidade, a gente vai. Eu não levo a Bíblia ou a Miriam. Mas se eu estou em pecado, eu levo a família. Né? Se eles não estiverem firmes, ao contrário, o pecado é. Sim, o né? pecado é. O pecado, ele é por atacado mesmo. Porque, irmãos, porque o pecado é mais fácil do que a santificação. E quando nós não damos importância à palavra de Deus, nós podemos trazer consequências na vida dos nossos mesmos. Porque se os nossos filhos veem em nós pecado, como que nós vamos falar para eles não pequem? Se os nossos filhos não veem em nós uma obediência a Deus, como que nós vamos cobrar deles obediência a Deus? E hoje, no mundo que a gente vive hoje, está muito mais difícil. Não é verdade, irmãos? Por quê? Porque o Satanás sabe que o tempo dele está no fim. Satanás sabe disso. Assim como nós sabemos que Jesus está para voltar, Satanás também sabe que Jesus está para voltar. E Satanás quer levar quanto mais pessoas com ele, melhor. Então, Satanás tem corrompido a sociedade. Os valores da sociedade hoje estão corrompidos. Se um pai corrige um filho hoje, misericórdia, né? Meu conselho tutelar leva embora a criança. O pai vai preso. E aquele filho que não é corrigido vai lá, assalta alguém, é de menor, não vai para a cadeia, não. Eu vi um absurdo de um vídeo, eu assisti essa semana um absurdo que eu fiquei indignada com o vídeo. Um áudio, na verdade, de um professor ensinando na escola. E aí o aluno questionou, mas espera aí, mas o senhor está dizendo que o ladrão, ele não deve ser punido? Aí ele falou assim, mas professor, o senhor se qualificou, trabalhou, né, estudou, trabalhou, se qualificou. E aí, o senhor trabalha 10 anos para comprar um carro que o senhor queira. Aí vem lá alguém e rouba o senhor. Aí o professor falou, quem que você está falando que é uma pessoa de bem? Uma pessoa de bem, pai de família. Ele falou, mas o ladrão também é pai de família. Vocês entenderam a lógica do professor? O ladrão também é pai de família. Então, ele está trabalhando. Quando ele está roubando, ele está trabalhando para sustentar a família. O roubo é uma profissão. Coitadinho. É por necessidade. Aí nós vimos necessidade, né? O cara ajoelhado pedindo para não tirar a vida há poucos dias em São Paulo por causa de um celular. Ajoelhou na frente do bandido para não atirar e o bandido atirou. Matou ele na frente da namorada. Ele estava trabalhando, estava voltando do trabalho com a namorada. E foi morto por um pai de família. Uma pessoa de bem. Nós sempre temos escolhas na nossa vida, irmãos. A situação está... que a maioria daqui, de nós aqui que somos mais velhos, todos nós tivemos uma vida difícil, não é verdade, irmãos? Ninguém aqui nasceu em berço de ouro, não é verdade? Todos nós tivemos uma vida difícil, mas nós tivemos escolhas para fazer na vida, não tivemos? Nossas escolhas definiram nós hoje, não é? Eu costumo falar, meu pai, irmão, saiu da roça, só sabia trabalhar na roça. Veio para a cidade com 7 filhos. 7 filhos. Mal cursou até a 3ª série. Não tinha ensino nenhum. Veio morar na cidade com 7 filhos para criar. Chegou na cidade e foi trabalhar. E foi trabalhando
de servente de pedreiro e aprendeu a profissão. E criou os 7 filhos. Nós não tivemos mordomia? Não tivemos. Tivemos uma vida difícil? Tivemos. Mas meu pai é um homem de bem. E ensinou a família a ser uma família de bem. Quando nós fazíamos alguma coisa errada, meu pai não é bonzinho não, era bravo. Era bravo com os filhos. Se fizesse alguma coisa errada, nossa vida. Meu pai nem precisava pegar vara, gente. Ele tinha uma mão pesada, que misericórdia. A minha mãe era brava também, mas eu lembro mais da surra do meu pai do que da minha mãe. A mãozinha do meu pai era pesada, doía, hein? Quando ele pegava... mas os 7 filhos deles hoje são pessoas de bem. Mas não sofreram na vida? Sofreram, irmãos. Mas a gente tem escolha. A gente tem escolha. Mas tem pessoas que preferem a mais fácil, não é verdade? Mais fácil. E aí, hoje está tão distorcido, que o errado passou a ser certo. E o certo é errado. Esses dias eu vi assim, falando da parada LGBT lá, que começou, falando o ano que começou, e a repórter fala assim, as pessoas que têm uma mente mais aberta, quis falar que a gente que é contra, é uma mente fechada. Falar que nós somos atrasados. Então, irmãos, inversão de valores. E Deus está vendo essa inversão de valores. E o mundo está mostrando que a ira, o cálice da ira de Deus está quase cheio, irmãos. Está quase cheio. A natureza geme, a natureza não aguenta mais o pecado. E o homem não cai a ficha, ele continua pecando, continua pecando. Mas, irmãos, lembre-se disso. Deus quer de nós santidade. Deus quer de nós pessoas comprometidas com a sua palavra. E não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. E a escolha é nossa. Sou eu que escolho. Eu já vi muita gente que eu perguntei, se você morrer, você vai para o céu? Então, Deus que sabe. Deus que sabe o quê, irmão? Quem tem que saber é você. Não é Deus que vai decidir. São suas atitudes aqui que vai decidir lá. E aí, quando passar pelo julgamento de Deus, não vai poder dizer, mas, Senhor, eu fui até bonzinho. Irmãos, salvação não é questão de ser bom. Salvação é questão de aceitar Jesus e seguir a sua vontade, a sua lei, a soberania de Deus. Salvação é isso. Salvação não é se eu sou bom, se eu sou ruim. Tem muita gente que aos nossos olhos são boas, mas não são tementes a Deus. Nós precisamos, por isso que a Bíblia diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. A todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então a pregação é para todos, a salvação é para quem crer e aceitar. Existe uma diferença. Então, irmãos, nosso trabalho é pregar o evangelho, mas nosso trabalho ainda maior é viver o evangelho. Aquilo que eu falo tem que ser aquilo que eu vivo. Aquilo que eu digo para as outras pessoas tem que ser aquilo que eu realmente vivo. A melhor pregação é o testemunho. Essa é a melhor pregação. E as pessoas nos olham, as pessoas nos veem. As pessoas falam mal de nós, mas quando elas precisam, é em nós que elas correm. É em nós que elas vêm buscar, para pedir oração. Tanta gente tirando sarro de nós, mas você não bebe, você não sei o quê. Acontece um probleminha, em quem que elas vêm? Ai, você ora para mim, você pede oração lá na sua igreja para mim? Porque no fundo eles sabem a quem nós servimos, quem nós somos. Mas nós precisamos ser crentes de verdade. As coisas no mundo estão chegando num rumo que ou você é ou você não é. Não tem mais tempo para meio termo ou brincadeira. As coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são muito sérias. E a pandemia do Covid mostrou isso. A fragilidade humana. A gente não é eterno. Um vírus nos mata. Um vírus que nós não enxergamos, não vemos. Eu sei nem de onde peguei o negocinho lá. E ele me gostou, hein? Peguei de novo. Eu não tomei a 3ª dose da vacina e nem vou tomar, porque tomei 2 doses da vacina, fiquei 2 vezes com Covid. Se eu não criei imunidade, irmãos do céu, não crio mais, né, gente? Mas a nossa vida é frágil.
Nós precisamos estar em Cristo, para que daqui a gente vá para a glória. Que o sofrimento nosso seja apenas aqui, e não na toda a eternidade.